Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor Roger Hansen, da Nova Acrópole de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Roger. Muito obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bem, pessoal, em nossa atividade de hoje, o Roger vai narrar para nós um conto africano e eu gostaria que ele começasse justamente fazendo, então, essa narrativa. Era uma vez um grupo de pigmeus da tribo dos Bambuti. Eles acabavam de chegar em um clarão no meio da selva, onde planejavam montar o seu novo acampamento. Enquanto os homens descarregavam seus pesados fardos e as mulheres iam colaborando, reunindo algumas madeiras para montar o seu acampamento, um menino pequeno de uma das famílias resolveu entrar na selva para procurar, em meio à mata, alguns insetos e alguns ovinhos para comer, como era comum naquele povo. O menino ia caminhando e já tinha encontrado algumas coisas, quando de repente ele ouviu uma música. Na verdade, era mais parecido a um canto, mas era tão belo. Era a canção mais linda que a grande selva já havia ouvido. O menino então parou, extasiado, e pensou comigo mesmo: quem pode entoar uma canção tão linda assim? A canção cessou e ele não conseguia parar de pensar naquilo. Interrompeu o que estava fazendo e resolveu mergulhar mais fundo no meio da mata para procurar quem era o autor de tão belo canto. Ele foi entrando, andando no meio das árvores, até que de repente ele olhou um pouco para baixo, em meio a alguns galhos de uma árvore, e viu um pássaro, e na hora ele teve certeza que só poderia ser aquele o autor do canto maravilhoso. "Como você canta bem", disse o menino olhando para o pássaro. "Eu jamais me cansaria de lhe ouvir cantar." O pássaro, então, nesse momento, ficou todo orgulhoso de si, e emplumou suas penas, e começou a bater suas asas, alçou o voo, e deu 2 ou 3 voltas em torno do menino, até que sentou na cabeça dele. O menino ficou todo orgulhoso com a sua nova amizade e saiu correndo em direção ao seu povoado, onde estavam montando o seu novo acampamento, para mostrar para o seu povo o que ele havia encontrado em meio à selva. Chegando lá, ele foi direto ao encontro do seu pai, dizendo: Pai, olha aqui na minha cabeça o que eu encontrei no meio da selva." O pai olhou para o menino e disse: "É um belo pássaro." Sim, mas não é só isso, pai. Olha só." E então, quando o menino disse isso, o pássaro se arrumou em cima da sua cabeça e entoou o seu canto maravilhoso. Era a canção mais linda que a grande selva já havia ouvido. Quando o pássaro terminou de cantar, o pai estava extremamente comovido e mal podia falar, apenas disse algumas palavras. "Nossa, como é linda essa canção! Eu jamais havia ouvido um canto tão belo assim." O senhor viu, pai? Não é lindo?" disse o menino. E o senhor não acha que ele merece um pouco da comida que nós temos na nossa casa, em gratidão a essa canção?" Mas o pai do menino era um homem mesquinho e não gostou nem um pouco da ideia de compartilhar o alimento da família com aquela ave. No entanto, ele não soube o que responder para o filho de imediato e acabou consentindo. O menino entrou na sua cabana, pegou um pouco de alimento, deu ao pássaro, que se alimentou, feliz, orgulhoso, bateu asas e voou, mais uma vez, em direção à sua morada na vasta selva africana. O dia passou, chegou a noite, todos foram adormecer. No dia seguinte, o menino acordou e ele não podia parar de pensar naquele pássaro e na sua bela canção. Ele então mal terminou os seus deveres, como era próprio da sua tribo, e acabou entrando de novo em meio à floresta para procurar pelo seu novo amigo. Procurou, até que de repente ouviu mais uma vez aquele canto e logo encontrou o pássaro. "Ah, como você canta bem! Que bom que eu lhe encontrei novamente! Eu jamais me cansaria de lhe ouvir cantar."
De fato, era a canção mais linda que a grande selva já havia ouvido. O pássaro, então, orgulhoso por receber mais uma vez aqueles elogios do menino, bateu asas e voou 1, 2, 3 vezes em volta do menino, até que sentou mais uma vez na sua cabeça. O menino, de novo orgulhoso, voltou correndo para a sua tribo, e lá chegando foi direto, mais um dia, em direção ao seu pai, dizendo: Pai, olha quem eu encontrei de novo, que alegria! Ele estava lá de novo com o seu canto e eu trouxe ele para te mostrar mais uma vez. O pai do menino ficou sério, apenas aguardou o canto. O pássaro se arrumou na cabeça do menino e entoou a sua canção. Era mesmo a canção mais linda que a grande selva já havia ouvido. Depois de terminar de cantar, o pássaro então se arrumou na cabeça do menino, que logo disse: O senhor viu, pai, não é lindo mais uma vez ele cantar para a gente? Será que ele não merece mais um pouco do nosso alimento? O pai, mais uma vez, não gostou nada daquela ideia que se repetia de compartilhar o alimento da família com aquele pássaro. Mas, mais uma vez, ele não soube o que dizer, calou-se, simplesmente mostrou uma expressão séria e se afastou. O menino entendeu que aquilo era um sim, entrou na cabana, pegou um pouco do melhor alimento da família e deu ao pássaro. O pássaro se alimentou, ficou grato, orgulhoso, bateu suas asas e voltou para a selva. No dia seguinte, tudo se repetiu mais uma vez. O menino, extasiado pelo que havia encontrado, voltou para o interior da mata, encontrou o seu amigo, o elogiou, o pássaro sentou na sua cabeça, o menino retornou ao acampamento da sua tribo e quando chegou lá, foi direto, mais uma vez em direção ao pai. Mas dessa vez, quando ele se aproximou do seu pai, o homem arrancou o pássaro das suas mãos e disse: Agora você vai embora daqui, vai embora desse acampamento e não volte mais. O menino, então, sem entender direito, ficou cabisbaixo, tomado por uma profunda tristeza e foi caminhando a passos lentos para outro acampamento, esperando que o acolhesse. O pai, então, ficou com um pássaro nas mãos e, quando se viu sozinho, levou o pássaro um pouco para cima, que se arrumou e, do jeito que pôde, entoou mais uma vez a sua linda canção. Quando o pássaro terminou de cantar, o pai mais uma vez comprovou que aquela era a canção mais linda que a grande selva já havia ouvido. No entanto, quando o pássaro finalizou a sua canção, o pai matou o pássaro. E nesse momento, ele matou a canção. E então ele próprio caiu morto, muito morto, morto para sempre. Essa então é a nossa história, Danilo. E eu fico imaginando um pouco as pessoas que estão ouvindo, porque é um conto de fadas e sempre que nós compartilhamos um conto de fadas, nós somos habituados a algo que é muito comum em muitos deles, que é um final feliz. E essa história não tem um final que nos agrada. É um final bastante contundente. Inclusive eu começo compartilhando um pouco dessa história, dizendo que ela não é adequada para crianças pequenas, porque até uma certa idade, em que as crianças têm entre 8 e 10 anos, nós não devemos contar histórias assim que não terminam bem, não é? E isso já introduz a apresentação dessa história. Esse é um conto africano, como a própria história deixa entender. Ela é da tradição dos pigmeus, que é um povo africano, especificamente esse povo do Zaire. E essa história ela tinha uma função específica, que era introduzir as crianças, no momento de passagem ritual para a vida adolescente, o início da vida adulta, a uma nova fase da sua vida. E quando os líderes da tribo terminavam de contar essa história, eles davam uma mensagem que eu gostaria de repetir aqui, que era recomendar às pessoas que nunca esquecessem da linda canção das suas vidas. Então, é uma mensagem que sintetizava todos os grandes valores dessas tribos africanas,
para que essa criança que estava se transformando em um adulto pudesse guardar consigo não muitas coisas, mas uma síntese do principal, que fizesse o que ele fizesse na sua vida agora como adulto, nunca esquecesse da sua essência profunda. Então, essa é uma história que eu particularmente gosto muito, porque ela traz uma mensagem que, por mais incrível que possa parecer, é tão antiga e ao mesmo tempo tão atual. Porque em meio a tantas coisas que nós vamos fazendo, talvez nós nem tenhamos hoje tempo para pararmos e refletirmos sobre qual é essa canção, essa linda canção das nossas vidas. E às vezes descobrimos, e passamos esse primeiro estágio, chegamos a compreender qual é essa linda canção, mas acabamos não alimentando esse pássaro que é o responsável por cantar essa linda canção. E essa história nos mostra o que acontece quando nós nos tornamos mesquinhos, quando nós não queremos compartilhar o nosso melhor com aquilo que é a essência profunda das nossas vidas, né? Esse pássaro acaba morrendo. Então essa história de uma maneira muito marcante e contundente, porque nessa tradição era justamente o propósito que essa história tinha de marcar esse jovem para toda a sua vida, com a ideia de que ele jamais, fizesse o que fizesse, deveria perder sua essência. Então, eu acredito que é um conto maravilhoso, que as pessoas que estão ouvindo nesse momento, que acabaram de ouvir essa história, eu recomendo que reflitam, né? Estando no meio do seu trabalho, do seu dia a dia, talvez, como é comum a gente ouvir podcasts quando estamos indo para o trabalho, no meio do trânsito, e pensando no que vamos fazer, em mais uma tarefa, eu creio que seja fundamental nós aproveitarmos a oportunidade que esse conto nos dá de voltarmos a lembrar sobre qual é a linda canção da minha vida. E é curioso, Roger, enquanto você fazia a narração do conto, a nossa mente vai acompanhando junto o processo, né? Você vai tentando imaginar o que vai acontecer. Importante também ressaltar o valor que tem uma cultura, uma tradição, as suas histórias, os seus valores, os seus ritos, os símbolos que eles trazem, os seus contos também, que de uma maneira bem objetiva trazem uma mensagem final. Seria muito importante que os pais ensinassem aos seus filhos, lessem boas histórias, lhes ensinassem também o sentido moral, e acredito que também seja esse um dos valores da filosofia, a maneira clássica, daquilo que a gente busca em Nova Acrópole também, como esse resgate dessas tradições e desses valores e do principal, do sentido disso, porque senão fica só um conto pelo um conto. E ver como foi importante você explicar o conto para que a gente entendesse o que ele significa de fato, né? E o quanto isso nos tem feito falta hoje. Sem dúvida, eu penso nisso. E eu gosto muito desse simbolismo dos contos de fadas, porque ele sintetiza de uma maneira muito simples, agradável e que nos faz prestar uma atenção profunda em ideias tão importantes para a vida humana. E quando eu conto essa história, eu aproveito aqui que é um ambiente de adultos, né? E que a maioria das pessoas que vão pegar um podcast para ouvir são adultos, porque como eu trabalho profissionalmente com crianças pequenas, eu não conto essa história, porque como eu acabei de introduzir, ela não é recomendável para crianças pequenas. Mas eu aproveito para contá-la aqui porque ela nos leva a muitas reflexões, a mim mesmo quando eu conto essa história. E as pessoas para quem eu já contei, é muito interessante a experiência de compartilhar esse conto, porque algumas pessoas me perguntam, mas quem é? O pai é o nosso pai? Você está falando da criança? Será o nosso filho? Será que eu faço isso com meu filho? Todas essas reflexões são interessantes, porque às vezes a gente se vê no lugar do pai que esmaga os sonhos do filho, às vezes do filho que tem os sonhos ameaçados pelo pai. Mas não só essas relações diretas são possíveis, mas também são. Porém, eu gostaria de recomendar que a gente não deixasse de fazer uma reflexão a partir de um símbolo muito essencial nos contos de fadas, que é a ideia de que todos os personagens somos nós mesmos. Então, essa criança maravilhada com essa linda canção e que quer dar o melhor que ela tem, o melhor alimento para o pássaro, somos nós. Mas também existe algo em nós que às vezes pode se tornar essa voz mesquinha que não quer dar nada para alimentar essa canção maravilhosa, que são os nossos ideais profundos, o espaço que deve ter na nossa vida a beleza, a arte, a bondade, os valores, a justiça. Então, às vezes, essa voz mesquinha, que também existe em nós, prevalece. E nós vemos aí uma espécie de um duelo, né?
entre essa voz mesquinha e a voz da criança, que é sempre um símbolo da inocência, da pureza, do que há de melhor no ser humano. Então nós temos que procurar refletir sobre qual voz interna em cada um de nós mesmos, né, vai prevalecer. Esse conto é de que época, Roger? Não há uma data precisa, mas ele tem com certeza milhares de anos, pelo menos mais de 6.000 anos. Isso que alguns pesquisadores que estudam a origem dos contos de fadas costumam dizer. Bom, Roger, para encerrarmos então essa nossa conversa filosófica, melhor dizendo, né? Eu gostaria que você fizesse um resumo, melhor dizendo, fizesse uma síntese do que esse conto nos ensina e, claro, como nós, em alguma medida, podemos vivenciar algo disso e também a importância que esse conto especificamente nos ensina. Eu gostaria que você falasse disso para a gente encerrar, então, essa nossa conversa filosófica. Claro, eu penso que uma síntese muito importante, sobretudo nos dias que nós vivemos hoje, Danilo, e que essa história nos inspira a fazer, é refletirmos sobre uma coisa que acontece um pouco, pelo menos um pouco, no dia a dia de todos nós. Nós ficarmos atarefados, tomados pelas coisas que temos a fazer. E às vezes costumamos dizer, eu brinco às vezes, mas na verdade acontece muitas vezes, que nós não temos tempo para nada e não temos tempo, portanto, para alimentar o nosso melhor. E essa história nos mostra que se nós formos fazendo tantas coisas sem alimentar o nosso melhor, essa essência mais profunda, mais bela e mais humana que existe em cada um de nós, a vida deixa de existir. Então, o que é que essa história me faz perguntar a mim mesmo? O que é que eu estou fazendo? Por que é que eu estou fazendo isso com a minha vida? Por que é que eu estou tão sem tempo para aquilo que eu mais amo? E qual é o sentido disso? Então, eu penso que essas reflexões são fundamentais, porque quando nós fazemos, talvez a gente tenha no início algum dissabor de pensar que estamos dedicando pouco àquilo que nos importa mais na vida, mas se levarmos a sério essa reflexão, a história vai cumprir o seu papel, que é nos levar de volta a alimentar aquilo que tem mais importância nas nossas vidas. E uma vez que o pássaro dessa linda canção das nossas vidas for alimentado, todo o demais ganha vitalidade e a nossa vida passa a ter sentido. E eu penso que essa é a essência que nós podemos levar dessa história, que inclusive se chama O Pássaro da Linda Canção, que cada um possa então refletir sobre qual é o pássaro da sua linda canção, da linda canção da sua vida, e jamais, em hipótese alguma, deixarmos de alimentá-lo. Roger, muito obrigado mais uma vez. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast e, claro, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Espero que essa história inspire a todos e agradeço a você pela oportunidade mais uma vez. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre a Nova Acrópole, sobre o curso de Filosofia Maneira Clássica que é promovido em nossas escolas, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Johann Strauss e chama-se Tales from the Vienna Woods Wilds.